Será que por meio de uma ligação você pode observar o que a pessoa está falando para descobrir se ela de fato está mentindo? Fala galera, beleza? Meu nome é Vitor Santos, eu sou especialista em linguagem corporal, investigador profissional e perito técnico das expressões faciais. E você está no canal Metaforando, o canal de linguagem corporal que mais descobre mentirosos na América Latina. Pessoal, hoje nós vamos comentar sobre algo que vocês me pedem muito. Se dá para detectar sinais ali incongruentes quando você está numa ligação com a pessoa. Primeira coisa, se você quer ter esse pedido feito e atendido, coloca aqui nos comentários o que você quer aprender sobre linguagem corporal ou me manda também lá no meu Instagram, @metaforando.vitor. Primeira coisa que a gente tem que falar aqui é, como sempre, se você não viu outros vídeos de linguagem corporal sobre detecção ali de mentiras, conduta dissimulativa, é necessário que você assista eles, especificamente o vídeo que eu falo da regra 327, que como você já sabe, não existe, cientificamente falando, um sinal exclusivo da mentira. O que nós vamos observar aqui agora são alguns comportamentos discordantes que podem ocorrer, mas lembrando que é sempre necessário que você leve em conta o contexto. Às vezes a pessoa pode emitir um sinal que você pode pensar que ela está mentindo, mas o contexto pode fazer sentido. Um exemplo disso é cruzar os braços. Muitas vezes é visto como um sinal de fechamento em linguagem corporal, mas você pode, por exemplo, pelo contexto, ter uma pessoa cruzando o braço falando a verdade. Ela pode só cruzar o braço, por exemplo, porque ela está com frio, se tiver o ar-condicionado ligado, ou se tiver um vento muito forte na rua. Então lembre-se, leve em conta o contexto, os 3 Cs da linguagem corporal, como eu já mencionei em vários vídeos. Dito isso, então, vamos entender o seguinte: a gente consegue trabalhar numa ligação com 3 canais dos 6 canais de linguagem corporal que a gente utiliza no SCANS. É o único protocolo aí de análise científica da conduta desonesta. Esses 3 canais são SVC. Style, Voice e Content. Começando ali pelo Style, a gente consegue observar S1, S2 e S3. Respectivamente, Style é o estilo de interação, ou seja, como que a pessoa está falando com você ali no telefone. É importante observar por mudanças. Por exemplo, no S1, a gente tem o fluxo verbal. Então ela está conversando com você no fluxo, ela está falando um pouco mais rápido, putz, foi legal pra câmera no dia, pô, que legal. Você pergunta algo específico. Você ficou em casa ou você saiu? E naquele momento ela, não, fiquei em casa, não, nesse dia não. Do nada ela altera o fluxo verbal que ela estava apresentando. Do nada ela começa a apresentar pausas excessivas que ela não apresentava antes. Do nada ela começa a engasgar um pouco mais do que ela estava engasgando antes, gaguejar um pouco mais do que ela estava gaguejando, ou até mesmo fazer pequenos agregadores verbais do tipo não. Então essas alterações são sinais de que algo pode ter acontecido ali, um pico de ansiedade pode ter ocorrido. Em S2 nós temos ali manobras evasivas, que basicamente é quando a pessoa que está tentando dissimular, ela evita uma forma de responder diretamente a algo que você está perguntando, usando uma manobra evasiva, por exemplo, a deflexão, que é responder uma pergunta com outra pergunta. Você pergunta para ela, e você ficou em casa ou você saiu? E aí a pessoa, ao invés de responder de forma direta, tenta apelar para o teu emocional com uma pergunta. Por que você está falando isso? Você achou que eu ia sair? Você acha que eu sou o quê? Ah, então é isso que você pensa de mim. Ou a pessoa pergunta com outra pergunta. Se eu sair, nossa, deixa eu perguntar. Você lembra essa Claudete? Ela falou que ela ia comprar um kit médico. Você lembra se ela comprou? Eu entendi a referência. Mais uma vez, uma manobra evasiva. Outra manobra evasiva, por exemplo, pode ser uma piada, Você pergunta pra pessoa uma coisa direta. Se eu sair, Não, você não sabe. Pensa assim, sair de casa é o quê? É sair. Imagina que eu tava com a chave do lado de fora, então na verdade eu não saí, mas a chave ficou pra fora, então eu saí pra fora. Em S3, a gente tem, então, a manutenção da aparência. Então, quando o mentiroso, ao invés dele responder de forma direta, não, eu não peguei, eu não fiz, ou eu fiz, etc e tal, ao invés dele responder de forma direta, ele usa ali termos ou linguagens de forma a embelezar a aparência dele, como se ele fosse uma pessoa honesta, uma pessoa importante, para fazer o interlocutor pensar que essa pessoa jamais poderia ter mentido. Imagina você perguntar algo direto. Cara, você saiu, você ficou em casa, quando você ficou sozinho, o que você fez? E a pessoa responde assim, eu? Onde já se viu perguntar uma coisa dessa? Eu tenho valores. Na minha casa a gente aprende que quando a gente fica sozinho, sem o marido, sem a mulher, sem parceiro, a gente respeita. Traição pra mim é a coisa mais podre do ser humano. Inclusive na igreja, a gente todo fim de semana passado mesmo, no culto o pastor falou, não trairás, não roubarás. Então esses 3 tipos aí de variações, S1, S2, S3, são os códigos ali de Style, do canal Style em SCANS, podem ocorrer durante a dissimulação. Nosso segundo canal então, V, Voice.
nós temos V1, V2 e V3, sendo V1 o aumento do volume vocal, ou a diminuição do volume vocal. O que ocorre de maneira mais comum é a queda no volume vocal. Você pode dizer que você tem um potencial ali, ponto incongruente. Então imagina você está conversando com a pessoa, ela está num fluxo verbal ali legal, ela está num tom vocal, você pergunta algo e ela fala, eu não saí de casa. Do nada, ela baixa o volume vocal naquela resposta específica. Estudos mostram pra gente que quando a gente vai mentir, geralmente uma tendência nossa é abaixar o volume vocal. Isso ocorre porque socialmente, a gente tem esse conhecimento social e cultural de que é feio mentir. Você não deve falar em voz alta algo que você não concorda, algo que você sabe que é uma mentira. Então a tendência nossa é abaixar um pouquinho o volume vocal de forma ali subconsciente quando vamos contar uma mentira. Outro ponto que pode ocorrer também é o contrário, a pessoa aumentar muito o volume vocal para querer passar uma ideia, né? Por exemplo, um político faz muito isso, né? Quando ele vai fingir que tá bravo, que pegou numa ferida dele ali uma pergunta capciosa, o cara precisa fingir que tá bravo, então ele tá mantendo um tom, e do nada ele levanta, não, eu jamais faria isso. Então essas alterações são interessantes pra gente. É sempre importante observar por alterações, certo? V2, então, é o pitch vocal, ou seja, o tom vocal. A pessoa está conversando com você e do nada ela... Os estudos mostram que quando a gente está mentindo, também uma tendência é acabar projetando a voz um pouco mais fina, mais aguda. Isso basicamente por conta de alguns hormônios derivados ali do medo que a gente pode experienciar contando uma mentira, como cortisol, adrenalina, noradrenalina, que podem enrijecer a nossa musculatura e provocar alterações. Por exemplo, as pregas vocais são músculos. Então, se elas ficarem enrijecidas por conta dos hormônios, a gente começa a falar mais fino. Não fiz nada não, falou? Terceiro ponto pra gente, então, é o nosso V. Terceiro ponto pra gente, então, é o V3, a qualidade vocal. Basicamente diz respeito à qualidade. Se a pessoa aparenta estar suave, né, na voz dela, na forma que ela está falando, ou sofrida, áspera. Os estudos mostram que quando a gente mente, uma tendência é ter uma dificuldade maior para projetar a fala, né? Geralmente tem um pouco de dificuldade, não consegue falar com tanta naturalidade e leveza. Então, às vezes, fiquei em casa. Esse tipo de dificuldade pode aparecer e é um sinal que você deve observar e se atentar ali no canal de voz. Por último, nosso terceiro canal é C, Content of the Verbal Message, conteúdo da mensagem verbal. E basicamente ele diz respeito a possíveis incongruências na história. O primeiro ponto, C1, é justamente isso, a nossa narrativa. É comum que o mentiroso se preocupe em contar a história, especificamente se ele for pego ali, surpresa, né? É comum que ele foque mais na história, fazendo ali uma sequência, porém, geralmente a sequência não consegue funcionar de maneira cronológica. O cara fala que ele saiu, aí ele estava em tal lugar, e depois pergunta pra ele, onde você estava em tal lugar? Eu já tinha chegado lá, em casa. Mas peraí, você falou antes que você não estava, você tinha saído. Então esse tipo de incongruência narrativa pode ocorrer, é bem comum. Um exemplo ali é o cara falar assim, o político falar que não, eu não estava lá, eu não pude ir, porque eu fui num hospital, deu diagnóstico de câncer. Mas qual foi o médico que diagnosticou você? Rapaz, médico... Não lembro, como você não lembra o nome do médico que diagnosticou com câncer, nem o nome do hospital que você foi diagnosticado. Segundo ponto é a linearidade na história. Uma tendência nossa, quando mentimos, é tentar criar uma história muito detalhista. Então, com muito detalhe e de forma linear, eu acordei às 7h01, tomei água, fui no banheiro, saí de casa. Porque na cabeça do mentiroso, quanto mais detalhes ele colocar, mais linear for a história, né? Tudo se encaixar, mais vai parecer real na cabeça de quem está ouvindo. Porém, na realidade é o contrário. Quando você está contando um relato muito emocionado, algo que de fato aconteceu, a tendência é que você pare várias vezes. Não conte de forma cronológica, pelo contrário, a maioria das pessoas, quando vai contar algo muito importante, começa pelo momento importante e depois ela conta as outras informações. Então o cara começou a dar muito detalhe, parar toda hora para falar de detalhes excessivos, de coisas que não fazem sentido da história, não são específicas da história, e colocou tudo numa narrativa linear, linda, começa, acaba, termina, tudo se encaixa. Provavelmente essa pode ser uma história manipulada, vale dar uma olhada também nisso aí. Mais um ponto que a gente tem aqui são os afastamentos verbais, que é quando basicamente uma pessoa passa boa parte da conversa sem responder de forma direta, utilizando termos mais formais, por assim dizer, termos que não coloquem ela de maneira direta. Ao invés do cara falar, não, eu não traí você, o cara fala, então, não ocorreu a situação tal qual ela está sendo descrita. Porque a tentativa, quando o mentiroso está mentindo, é com as palavras dele, ele não colocar nenhuma palavra que soe de maneira direta, que faça uma ligação entre ele e o crime ou a acusação. Então ele não vai falar, eu
e traição na mesma frase. Por último, a gente tem ali também no conteúdo verbal os atos falhos, conhecido ali pelo código de C4. Basicamente é quando o mentiroso está num processo de super monitoramento ali, ele está num estresse emocional e cognitivo muito grande, ele acaba monitorando algo que ele não pode falar e esse excesso de pressão ali e tentativa de se autocontrolar acabam fazendo ele dar com a língua nos dentes. Exemplo disso é, por exemplo, você está falando, não posso falar que eu traí, não posso falar que eu traí, o que eu não posso falar? Que eu traí. Falou. Tem vários exemplos aí no canal, não vou ficar mencionando, você tem a Manuela Dávila falou, né, com a nossa hipocrisia, você tem vários exemplos aí que não vem ao caso agora, mas basicamente é quando alguém fala algo que ela acredita ou que ela sabe se é verdade e que ela não deveria falar. Todos esses sinais podem ocorrer em conjunto, certo? Ali quando você estiver conversando com uma pessoa no telefone, como eu sempre falo, é preferível que você observe o contexto e conjunto de sinais e não pegue um sinal específico. Ah, Vitor, a pessoa mentiu, está me traindo porque ela gaguejou. Ela pode ter ficado nervosa, é normal gaguejar quando está nervoso. Então lembre-se, conjuntos. Vejam os vídeos aqui no canal que eu falo sobre a mentira, assistam o vídeo da regra 327 e observem, procurem por conjuntos de sinais corporais. Tá bom. Bom, galera, então esse vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se você quiser aprender mais sobre detecção de mentiras, escreva aqui nos comentários, ok? Se não for inscrito, já se inscreve no canal, clica em gostei que ajuda pra caramba o crescimento do canal. E a gente se vê no próximo vídeo. Falou!